E aí, pessoal do canal, vamos para mais um vídeo. Eu sou o Nilson aqui da Equilíbrios e vamos falar hoje um pouquinho com o nosso amigo Alisson sobre o imposto de renda 2025, tanto para pessoa física como também para PJ. Então a gente vai estar falando algumas diferenciações em relação a cada um desses termos e é muito importante você saber essas informações e procurar um profissional para poder entender como que é a sua situação aí, tá? Então, vem comigo e vamos para mais uma live. Não deixa de se inscrever e curtir. Vamos falar aí sobre esse tema que é importante, que todo ano é a mesma conversa, né, Watson? Todo Exatamente. ano é o mesmo papo. Imposto de renda. Como que funciona isso aí? Então vamos dar uma introduçãozinha aí mais ou menos. Você que tiver dúvida, pessoal, sobre isso, é o que a gente vai tentar falar, que a diferença... É bom a gente falar a diferença do imposto de renda e da questão do MEI, né, o Alisson? Porque o MEI você vai só fazer uma declaração, né? Ok? É uma declaração anual. Já no imposto de renda aí é outra história. Então, pode ficar à vontade, meu amigo, se apresenta novamente, porque deve ter gente que não te conhece. E fala aí, pessoal. Muito bom dia a todos. Bom dia, Nilson, novamente. Eu sou o Alerson Moraes, sou aqui o sócio fundador da Moraes Contabilidade. Sou formado em Ciências Contábeis, tenho algumas pós-graduações aí no decorrer da vida, né? Sou o contador do Nilson, né, atualmente, e não pretendo abrir mão dessa parceria nossa. E hoje, atualmente, também estou fazendo o curso de Direito, né? Agregando valor e buscando conhecimento a cada dia. Mas vamos falar do que realmente nós viemos falar aqui hoje, né? Que é imposto de renda. O imposto de renda ele é muito questionado, né? As pessoas têm muitas dúvidas. E assim, nesses 30 minutos de live aqui, a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas, mas a gente vai fazer o possível, né, Nilson, para sanar as dúvidas das pessoas com relação a isso. O Nilson pontuou aí, e foi muito importante ele falar, a relação da diferença entre a declaração do microempreendedor individual, uma declaração anual também, e a declaração do imposto de renda da pessoa física, que também é uma declaração anual que você declara no ano posterior. Como, por exemplo, este ano a gente está declarando referente ao ano de 2024. Pois bem, a declaração do microempreendedor individual, ela é uma declaração obrigatória para todos os microempreendedores individuais, na qual ele irá declarar o seu faturamento anual referente ao ano de 2024, como, por exemplo, nós estamos em 2025. Essa declaração é uma declaração obrigatória e ela não tem relação direta com a declaração do imposto de renda. Veja bem, eu falei que ela não tem relação direta, mas relação indireta ela tem de fato. Mas veja bem, a gente vai fazer essa declaração do microempreendedor individual. Quais são as informações que irão ali, né, ser declarado nessa declaração? Será declarado o seu faturamento do ano anterior e se você teve funcionário no ano anterior ou não. Lembrando que no microempreendedor individual você pode faturar no máximo até 81 mil no ano, que consequentemente é 6.750 mês, né, por mês. Ah, Wallace, mas se eu abrir meu microempreendedor individual no mês de julho, eu posso faturar os 81 mil no ano? Neste caso, né, você não pode faturar os 81 mil, você vai seguir a regra dos 6.750 por mês. Então, você vai pegar o período proporcional e faturar de acordo com a proporcionalidade desse período que você constituiu o seu MEI. Ou Quanto seja, ao MEI, eu acredito que seja isso. Watson, Dúvida, Nilson? ou seja, a pessoa, vamos supor que muitas das pessoas, do julho da virada, né, do ano passado, eles abriram o MEI. Ou seja, eles têm que ter agora os dados para eles poderem declarar agora nessa época. Não é isso? Qual que é o prazo máximo, Watson, da declaração do Exatamente. MEI? Exatamente. O prazo ele vai até o dia 30 de 5 de 2025. Na verdade, seria até o dia 31, mas 31 dá no sábado, até o dia 30 de 5 de 2025. Muito bem lembrado, Nilson, porque você fez aí um excelente trabalho na época da campanha da virada aí, e muitas pessoas, eu acredito, que buscaram se regularizar, né? Mesmo você constituir o seu microempreendedor individual lá em julho, você está obrigado a declarar, né, fazer a sua declaração do microempreendedor individual neste ano. Não é porque você não passou o ano inteiro operando que você não está obrigado a declarar. Então você tem que fazer a sua declaração, procure um profissional, né, que consiga te auxiliar, porque qualquer informação feita de maneira errônea pode te trazer
um problema gigante. Exemplo, o Alisson falou na live que posso faturar até 81 mil. Você não entra neste caso, porque você é proporcional ao período que você esteve trabalhando como microempreendedor Aí, individual, e é de julho a aí no dezembro. caso, então, gente, só para vocês terem ideia como que funciona. Por exemplo, se você fez em julho, no julho da virada, você fez o seu MEI, aí já é metade, né, o Alisson? Nesse sentido aí. Claro que é bom você procurar um profissional da contabilidade, eu sempre vou indicar o Alisson, mas assim, você vai procurar e ele vai fazer as contas para você saber se é realmente metade ou se é só proporcional àqueles meses que você ficou registrado. Porque senão você vai pagar mais, é perigoso ocorrer o desenquadramento por causa de algum erro assim, nesse sentido? Com certeza, Nilson. Se a pessoa poderia declarar ali somente 50%, que é referente a 6 meses, né, que dá 40.500. Se ela declara que faturou nesses 6 meses 45 mil nos últimos 6 meses de 2024, automaticamente ela já deveria estar fora do microempreendedor individual no ano de 2025. Então, o que ela tem que fazer? Retroagir ao mês de janeiro e fazer tudo da maneira devida. Por isso que é bom procurar um profissional para a pessoa entender, né, estudar o seu caso, verificar qual que é a melhor maneira, como que existiu esse faturamento seu, para você não correr o perigo de ser desenquadrado desnecessariamente. Sim, gente, é tudo uma questão de atenção à sua empresa mesmo, pessoal. Muitos de vocês têm um pouco da dificuldade de falar assim, nossa, se eu fizer isso, eu vou ter que arrumar documento, vou ter que registrar, e o governo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, tudo a gente acostuma, entendeu? Não é esse bicho de 7 cabeças, não. Do mesmo jeito que você tem que ter compromisso aí com seu cliente, você tem que ter compromisso com o governo para você pagar seus impostos. Gente, não tem jeito, não tem para onde correr. Para você andar certinho, você vai ter que andar dentro das leis que regem aqui no Brasil. Tem uma pessoa falando aqui, a Fabíola, eu quero pagar o MEI. Como faço? Você vai ter que fazer o registro da sua empresa. Então, você pode procurar um profissional de contabilidade ou você pode fazer pela internet, mas muito cuidado, porque tem muito golpe. Muito golpe. Quando você vai colocar lá MEI, é perigoso aparecer alguns sites que cobram para você fazer isso em valores absurdos. Então, é melhor você procurar um profissional de contabilidade, se caso você tiver dúvidas, tá bom, gente? Agora vamos passar para o PF. Isso a gente falou do pessoa jurídica, né? Eu imagino, acho que quem está aqui no Simples já tem um acompanhamento com um profissional de contabilidade, né? Sim. Então, o nosso trabalho aqui é mesmo ter aí uma mentalidade para o pessoal do MEI e do pessoa física. Que às vezes tem gente que é pessoa física que está informal, talvez vai precisar ter alguma obrigação aí com o leão, que nem o pessoal fala. Vamos falar um pouquinho aí do PF. Como que é essa questão do imposto de renda para quem não é regularizado, que pode acontecer da questão dos limites, dos valores? Exatamente, Nilson. A gente falou até o momento só de pessoa jurídica, né? E aí a gente até faz um paralelo aqui, que as pessoas confundem muito o microempreendedor individual e acham que, por ser uma maneira simplificada de tributação, uma maneira simplificada de constituição, você não deve ter os devidos cuidados, mas ela é uma empresa que deve, né, tratá-la como empresa. Na contabilidade, o Nilson faz contabilidade, a gente até acompanha isso aí. Na contabilidade tem um princípio muito interessante, que é o princípio da entidade, que fala que você tem que separar, né, essas questões, pessoa jurídica na sua pessoa jurídica e a pessoa física na sua pessoa física. Mas falando que você fez a sua declaração do microempreendedor individual e agora eu preciso declarar o meu imposto de renda, veja bem, uma das muitas perguntas que vem até mim, Nilson, é sobre isso. Eu fiz a minha declaração do MEI, eu sou obrigado a declarar imposto de renda? É uma pergunta corriqueira e a resposta é depende, né? Depende do faturamento que você colocou no seu microempreendedor individual. No microempreendedor individual, vamos citar um exemplo hipotético, né? Você faturou lá 80 mil no ano e você é um prestador de serviço. Prestação de serviço, ele tem ali uma presunção de 32%. O que é presunção? Você pode deduzir da sua base de cálculo de faturamento. A presunção de 32% ele dá aproximadamente ali 50 e poucos mil de receita, de rendimentos tributáveis. Alisson, mas eu tive despesa com escritório, eu tive despesa com energia, eu posso deduzir isso aí? Se você tiver, né, um documento que prova que essa despesa foi do seu escritório, do seu estabelecimento, você pode sim deduzir. Mas não necessariamente porque você fez a declaração do microempreendedor individual, você está obrigado a declarar o Imposto de Renda 2025. Um dos critérios, né, que a gente deve observar, eu até deixei aberto aqui, um dos principais critérios é rendimentos tributáveis.
Às vezes pode até chegar a pergunta assim, Walerson, mas eu tenho um filho que ele recebe uma pensão e aí o rendimento tributável dele é 40 mil reais. Ele está obrigado, mesmo ele sendo um menor, veja bem o que o imposto de renda nos diz. Ele fala rendimentos tributáveis. Ele não fala assim, pessoas maiores de 18 anos, pessoas menores. Então, é rendimentos tributáveis. Vamos analisar o rendimento. Esse rendimento seu, ele é um rendimento tributável? Sim. Então, se você teve rendimento tributável acima de 33.888 no ano de 2024, você está obrigado a declarar imposto de renda. Então, é um dos critérios que mais pega essa questão dos rendimentos tributáveis. Só que, veja bem, as pessoas hoje, a gente está num processo, né, Nilson? Não sei se você consegue observar, a gente está virando a chave de muitas pessoas. Então, muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade de seletistas, pessoas que trabalham para pessoas. E essa mentalidade, ela tem que cada vez mais afastar das pessoas, dos empresários, dos microempreendedores individuais. Por quê? Às vezes, quando a gente trabalhávamos de carteira assinada, e eu também eu falo de mim, porque eu já passei muito por isso, quando eu trabalhava de carteira assinada, a minha preocupação em declarar um imposto de renda era que eu conseguisse restituir 100% do valor que foi retido na fonte. E quando a gente está falando de empresário, de empreendedor, de pessoas que têm interesse em crescer, o imposto de renda, ele é uma forma de você comprovar a sua renda. Como que você, eu acho que acredito que até o Nilson já teve passou por isso. Como que você vai em um determinado local ou fazer uma aquisição de um bem ou fazer qualquer coisa? Primeira coisa que as pessoas te pedem, como pessoa física, você tem alguma comprovação de renda? Aí o primeiro passo, você não trabalha de carteira assinada. Então você não tem um contra-cheque ou um Orelite, qualquer coisa que comprove. Então, qual que é a maneira que você vai comprovar essa renda? Por meio da sua declaração de imposto de renda. Walerson, mas eu não estou obrigado a declarar imposto de renda. Pois bem, você não está obrigado, mas também você não é proibido fazer a sua declaração. Você pode fazer sua declaração para fins de aquisições de bens. Inclusive, recentemente, eu até compartilhar a minha experiência. A gente foi fazer a aquisição de um bem e aí pediu o nosso imposto de renda do ano anterior. E se a gente não tivesse essa declaração de imposto de renda, muito provável que não iria dar certo a nossa aquisição que nós tanto sonhávamos em ter. Então, o imposto de renda não é só para você restituir aqueles valorzinhos que foi retido na fonte. Ele é uma comprovação das suas rendas, né? Ele é uma justificativa de rendas. O Alisson, tem um detalhe também, né? Essa questão da desorganização, só porque a pessoa não quer declarar ou não precisa, isso acarreta até no gasto, né? Porque para uma pessoa comprovar a renda que não esteja declarando, ela tem que pagar o decore, né? Exatamente, Nilson. E assim, Ou seja, mesmo que ela vai declarar o imposto, mas ela não está dentro dos critérios, mas ela pelo menos ela está declarando todo ano ali, ó, tô assim, tô assim, tô assim. Quando ela precisar disso, ela não vai precisar gastar com decore. Exatamente. Inclusive, eu até falando, Nilson, eu nem faço decore, para você ter ideia. Eu não faço decore. Nunca fiz decore, não tenho interesse de fazer, não faço. Até mesmo porque explica pro pessoal o que é decore. Conseguir... Oi? Explica pro pessoal o que é decore. Às vezes o pessoal decore é o seguinte, pessoal. Você não tem uma renda comprovada, aí você chega em um profissional, né? Se quer da contabilidade, existe a maneira certa de fazer o decore. Se você tiver movimentações financeiras, se você tiver, né, se você for uma empresa e tiver um balanço que justifique esse rendimento, é possível o decore, não é algo ilegal. O problema é o seguinte, que as pessoas chegam até os profissionais e falam assim, ô, fulano, eu preciso de fazer um decore e esse decore eu preciso que ele seja 120 mil reais no ano passado de receita. Cara, qual que é a sua comprovação? Vamos ver na sua movimentação financeira, pelo menos, no seu extrato. O extrato do abençoado, ele movimentou R$ 1.000 por mês. Opa, então não tem justificativa. Ah, qual que é a fonte de renda? Qual que é a justificativa dessa receita sua? Não tem. Então, como que você vai fazer esse decore, uma declaração de rendimentos? Como que você vai declarar que a pessoa recebeu esse valor se você não tem nenhum documento que comprova esse recebimento? Então, é ruim tanto, né? É ruim tanto para o profissional quanto para ele mesmo, porque não justifica, né? Não tem fonte, não tem origem, esse recurso ele não tem origem, né? Não tem... Aí fica difícil. Eu mesmo não faço decore.
Pessoal, essa questão da contabilidade na nossa vida é uma questão que você vai construindo aos poucos. Por isso que a gente vai fazer várias lives, tá? Eu estou tentando trazer o Alisson mais vezes para a gente saber essas informações e agregar essas informações na vida da gente para não parecer um bicho de sete cabeças. E não é difícil. Por quê? O que acontece? Na maior parte das vezes, quando a gente vai ver, a coisa já está muito feia. Se a gente vai construindo, não é assim, Alisson? Vai construindo um entendimento, um pensamento, vai tirando informações com o profissional e vai entender. É a mesma coisa que o cliente faz, gente. O que o cliente faz? Ele não quer aprender a costurar. Ele vai em você para você fazer o serviço por ele. Então, para você saber sobre essa questão do profissional, dessa questão da contabilidade, você vai ter que procurar informações do profissional. E não é assim, gente. Você não vai pedir uma informação para o profissional, ele já vai te cobrar R$2.000. Não é assim, não. Ele vai te orientar e quando for para ele fazer algum serviço, ele vai explicar para você, olha, o valor desse serviço para efetuar esse trabalho seria dessa forma, ou você pode trabalhar assim. Ele vai te dar várias formas. Então, não é essa coisa que você vai fazer uma pergunta e vão cobrar você. Calma. O profissional da contabilidade, ele está lá para auxiliar você, para que você tenha uma vida plena, porque senão vai chegar um dia, você vai ver que a coisa está tudo desandada, está tudo passado de hora, aí você vai ver que você trabalhou 30 anos e não declarou nada, e não tem direito à aposentadoria porque não pagou o INSS. Gente, é uma bagunça, uma bagunça. Vamos tentar organizar agora, vamos procurar conhecimento, vamos procurar informação. Não é mais ou menos assim, o Alisson, que acontece? Quando a pessoa chega aí, ela já chega bichada, né? O Alisson, você precisa aposentar, mas nunca declarei, nunca paguei MEI, nunca fiz nada. E aí o Alisson tá na corda bamba. Exatamente. E até um ponto que você citou aí, Nilson, que é de suma relevância. O imposto de renda, pessoal, ele não acontece só no ano seguinte. Ele é o ano inteiro. Então, janeiro, você tinha que analisar como é que estava a sua situação. Eu tive um rendimento, qual foi a origem desse rendimento? Eu devo recolher imposto de renda no mês? Então, o imposto de renda, ele é o ano inteiro. Então, o que está vindo muito até mim hoje, Nilson? As pessoas que recebeu alguns rendimentos até mesmo isento, a pessoa não tem nem tributação sobre esse rendimento, só que ela não procurou um profissional, como por exemplo, a doação. A doação, ela tem incidência de imposto de renda? A resposta é não, a doação não tem incidência de imposto de renda. Vamos supor, eu recebi R$100.000 de doação. Eu acabei de falar que rendimentos tributáveis acima de 33.888 você deve declarar imposto de renda. Só que, o Alisson, eu recebi R$100.000 em doação. Eu estou obrigado a declarar imposto de renda? Por fim somente dessa doação, eu vou te afirmar que não, porque não há incidência de imposto de renda sobre a doação. Logo, devemos observar que existe incidência de outros tributos, como, por exemplo, ITCMD, né, que é Imposto sobre Transmissão Causas Mortes. Mas isso aí é outro tributo, não é imposto de renda. Eu fiz meu imposto de renda, declarei aquele valor de 100 mil isento, ou não tributar, porque não existe tributação, você tem um dinheiro legal que de fato foi legal, foi sobre uma doação que você recebeu. E tem uma maneira certa de você fazer. Suponhamos que você não fez sua declaração de imposto de renda. Você não tem comprovação de renda, não tem nada. E aí você não tem essa justificativa. Como que você vai comprar um bem com esses mesmos 100 mil que a gente diz ser legal? Como que você vai fazer a aquisição de um bem se você não comprovou esse recurso na sua evolução patrimonial? Alisson, está falando difícil demais. O que é evolução patrimonial, meu filho? Evolução patrimonial é da seguinte situação. Suponhamos que no ano de 2023 para o ano de 2024, você tinha um patrimônio avaliado em R$50.000, né? 2024 para 2025, você recebeu essa doação no valor de R$100.000 e o seu patrimônio houve uma variação de 50 mil para R$150.000. Então, quando você declara este patrimônio, você justifica essa sua evolução patrimonial. As pessoas fazem declaração de imposto de renda não é porque é bom, é bonito fazer. A declaração de imposto de renda é um meio que você comprova o seu patrimônio, é um meio que você comprova a sua renda. Se você não tem renda e não tem patrimônio, não faz sentido fazer imposto de renda. Ô Alisson, você sabe o que eu percebi? A gente tem que cuidar de tudo da saúde, né? Você tem que se alimentar, você tem que hidratar, você tem que... Ó, o Alisson hidratando aí, ó. Você tem que praticar atividade física, você tem que estudar. E eu percebi que a questão da nossa vida financeira é exatamente isso. Gente, vocês podem perceber, toda vez que vem algum probleminha na nossa vida financeira, é por causa de alguma escolha que a gente fez em algum momento.
ou escolhas que nós não fizemos que a gente deveria ter feito. Quando eu trago para vocês aqui, gente, essas informações, é porque nós somos humanos e eu sei exatamente o que acontece. A gente deixa as coisas passar de hora. Então, o intuito de mostrar para vocês que é importante fazer... Guarda, coloca no mute o seu, só um minutinho aí. Tá. É porque tá dando... Aí, é porque tá dando eco. E aí, pessoal, é muito importante você entender uma coisa, o seguinte. Quando nós vamos deixando as coisas meio que passar de hora, meio que se acumulando, né, Alisson? Vai se acumulando, vai se acumulando. Quando você chega no profissional, a notícia que ele vai te dar já não é boa mesmo, não. Mas não é porque ele é mauzão, não é porque ele quer... Não! É porque a gente deixou a coisa virar... É tipo assim, quando você não cuida da saúde, não cuida da alimentação, não cuida de nada, tem que fazer os exames que tem que fazer e não faz, aí você chega no médico, o médico já fala que o negócio já tá feio mesmo. É a mesma coisa na nossa vida financeira. Eu entendo plenamente, gente. Tem vários problemas que nós temos que resolver no dia a dia. Tem várias coisas que vão se acumulando e a gente deixa passar de hora. É por isso que você precisa de um profissional para ele te atentando e falar, ó, cuidado aí, ó. O negócio tá dando errado, ó. Vamos ver isso. E aí você vai... Isso é o quê, gente? Manutenção. Essa manutenção da sua empresa, ela precisa ser importante. Entendeu? Não é, Alisson? Você não tem que ter uma manutenção da empresa? Exatamente, Nilson. O que vem muito até a gente é o seguinte: dá lá no mês de dezembro, a pessoa quer comprar uma casa, como por exemplo. E aí, pede-se a declaração de imposto de renda para essa determinada pessoa. E ela não fez essa declaração de imposto de renda. Aí é onde está o problema, porque ela não tem comprovação de renda e ela procura um profissional, ela já está lá na parte final. Em vez dela fazer a preventiva, ela já está fazendo a corretiva. Opa, eu preciso do imposto de renda com rendimento X valor, porque senão não vou conseguir um aporte financeiro ou vou conseguir comprar um bem. E isso aí é simplesmente a desorganização. Mas eu sou desorganizado porque eu quero? Não, às vezes é porque você não procurou um profissional que te ajude, um profissional da área financeira, um contador que te auxilie nessas informações. Porque vamos supor um exemplo, se você pegar hoje e declarar o seu imposto de renda com base no mínimo, que é 33.888, você terá um rendimento mensal de 2.824 sem pagar tributo. Quando a gente vai fazer uma aquisição de um bem, normalmente eles analisam com base em 30% do valor do seu recurso. Então vamos supor que 30% seja R$1.000. Então você tem capacidade de pagamento no valor de R$1.000. Veja bem, você não pagou nada de imposto de renda apenas para declarar, né? Um profissional você fez, você achou capacitado, fez, e você tem no seu imposto de renda comprovada a capacidade de pagamento de R$1.000 por mês. E olha que você não precisou pagar nada de tributo, apenas fez da maneira correta, fez da maneira devida. Ah, não, Alisson, eu quero declarar que eu tive um rendimento que de fato eu tive de R$40.000. Ah, teve um imposto de renda a recolher. Você pode parcelar esse imposto de renda em 8 vezes sem juros. Então, às vezes tem coisas que você trabalhar na preventiva é muito mais importante do que você trabalhar na corretiva. Depois que já aconteceu, não adianta você querer corrigir, porque vai ser muito mais cansativo e muito mais preocupante para você. Ainda mais, Alisson, as profissionais aqui são todas mulheres, mães, né? E muitos profissionais daqui. Você que está assistindo a gente depois, ou está ouvindo a gente depois no Spotify, quando você vai ver, você passou 30 anos, 20 anos, sem, sabe, solta no mundo, né? Tipo assim, como que eu falo solta no mundo? Você não tem como comprovar que você recebeu esse dinheiro que você disse que recebeu. E aí, a fins de aposentadoria, isso fica muito mais complicado, entendeu? Então, quando a gente fala para vocês se tornarem empresários, não é só para pagar imposto à toa, não, é você olhando um pouco no futuro. Porque o futuro é que vai pertencer a gente. Se a gente chegar lá e tiver tudo desandado, a gente não vai ter como voltar no tempo. Então, se a gente começa a resolver essas pendências, resolver as questões da nossa empresa, pagar tudo que tudo que é devido, gente, não tem como. A gente mora num país que paga imposto. Eu sei que vocês têm, nós todos, até eu, tenho um grande problema com o imposto, mas como que a gente faz? Como que é? Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ter que pagar imposto. Se eu for para a Europa, eu tenho que pagar imposto. Por que que cargas d'água no Brasil eu tenho que ser um bonitão? Né? Eu não vou pagar porque imposto é... Gente, é difícil mesmo. Mas isso é em qualquer lugar do mundo. E tem lugar que é mais complicado ainda. Então, Alisson, eu acho assim, que o pensamento das pessoas estão mudando, principalmente dos profissionais que me seguem aqui. Eles entendem que eles têm que se tornar empresários
e que eles precisam ter algumas obrigações em relação tanto à empresa deles, como com eles mesmos, que é a questão de você ter o MEI, de você pagar o INSS, de você ter uma visão de futuro para uma segurança social, não é assim? É fazer o mínimo, né, Nilson? A gente costuma falar que é fazer pelo menos o mínimo. Vamos, por exemplo, se você está nos critérios do microempreendedor individual, que é 6.750 mês, continua lá, continua, né, pagando seu INSS, que é 5% sobre o valor do salário mínimo, valor baixíssimo. Ah, Alisson, meu faturamento já está além do microempreendedor individual. Então a gente tem que sentar, planejar e ver qual que é a melhor opção para você no momento, né? Enquadrado no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, que é sistemáticas de tributação. Existe a maneira certa de fazer, e a maneira certa de fazer nem sempre é a maneira que vai te custar mais caro. Logo, a gente tem que entender o seguinte: para quem não paga nada de tributo, se for pagar R$ 10 é caro. Então você tem que planejar, é aquilo que o Nilson acabou de falar, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, o nosso empreendimento, ele é uma construção, né? E essa construção, ela deve ter metas e objetivos, né? Qual que é as minhas metas que eu estou traçando este ano para atingir o meu objetivo que eu estipulei, né? Opa, não, eu vi que o meu objetivo foi um objetivo que está fora da minha realidade. Então, eu ajusto o meu objetivo. Qual que é meu objetivo? É crescer em X%. Para mim fazer isso, o que eu devo fazer? A minha declaração de imposto de renda, ela condiz com a minha realidade, né? A minha declaração de imposto de renda, o meu patrimônio declarado lá, ele condiz com a minha realidade, né? Eu estou obrigado a declarar imposto de renda. Então, tudo isso eu costumo dizer que está tudo interligado. Se você declara o seu MEI com um valor expressivo e não declara seu imposto de renda, é bem possível que você caia numa malha fiscal. Então, tudo que você for fazer na sua vida financeira, na sua vida, né, empresarial, você tem que analisar todos os cenários para você não cair numa malha fiscal. Alisson, eu acho que eu vejo que as pessoas têm um grande preconceito quando a gente fala declaração. Ele acha que declarar é a mesma coisa de pagar um imposto dentro da declaração. Ele acha que todo mundo que declara vai lá e paga lá um turbilhão de dinheiro. Gente, não é necessariamente assim, é o que o Alisson explicou. Por exemplo, eu não pago imposto de renda. Explica para o pessoal como que é a minha situação, Alisson. Rapidinho. O que acontece? O Nilson não paga imposto de renda por quê? Porque a gente planejou, né, Nilson? A gente se antecipou para tal. Se ele não tivesse se organizado, talvez o imposto de renda que ele fosse pagar hoje seria muito maior do que o tributo que ele paga na empresa dele, propriamente dito. Então, quando você está enquadrado no Simples Nacional, tem a sua retirada de prolabore mensal, né, que é o mínimo possível, e pelo menos um salário mínimo, você pode, quando você tem uma contabilidade ativa que funciona, você pode retirar os seus lucros 100% isento, que é o que acontece na situação do Nilson. Ele tem a retirada de prolabore dele, né? E o que sobra da empresa, que é o lucro, ele pode, por lei, retirar 100% isento. Então, resumindo, de acordo com o planejamento que foi feito para a realidade dele, ele não paga nada de tributo sobre esse rendimento. Logo, devemos observar que tem aí um projeto de lei que está rodando, tramitando, que está querendo tirar essa isenção sobre esses dividendos. Mas ainda é um projeto de lei. Enquanto não é lei, podemos usar desse artifício, né, desse benefício, que é tirar o seu lucro 100% isento. Pois é, gente, eu estou vendo que vocês têm muita dúvida aqui, e as dúvidas de vocês são dúvidas pertinentes, porque cada situação é de um jeito. Por exemplo, a Patrícia está falando aqui que ganha 50% e a média de salário dela é 7 mil em Pix, tenho que declarar. Ô, Patrícia, vai depender se é MEI, vai depender se você ganha esse valor todo mês, é exatamente o mesmo valor, vai depender se você tá de carteira assinada. São vários casos, então vocês têm que procurar necessariamente um profissional. Não tem como a gente só dizer assim, sim. Não dá, sabe, Patrícia? Você tem que procurar um profissional e explicar como é a sua vida. Não é você sentar com ele e explicar, ele já vai te cobrar o valor do serviço. Calma, gente. Ele vai ver a sua situação e vai te dizer, ó, você pode fazer isso e isso. O valor do meu trabalho é isso e isso. É do mesmo jeito que o cliente chega aí. Ele chega com a roupa, ele fala, eu tenho que fazer isso e isso. Quanto você cobra? Ponto. Entendeu? Tem coisas que a gente fica só com medo de sentar lá. Ele acha que só de entrar no escritório de contabilidade já vai ser cobrado uns 50, 300 reais. Calma, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar com o preconceito. Olha aqui, ó. É a partir de quanto de faturamento tem que fazer declaração no caso de ser MEI? Viu aí, ó? Pergunta de novo aí que eu não entendi. A partir de quanto de faturamento tem que fazer declaração no caso de ser MEI? Pois bem, o que a gente tem que observar? Qual que é a sua atividade?
tá? Sua atividade, ela é uma atividade de comércio ou uma atividade de serviços? Porque, a depender da sua atividade, existe a presunção, né, legal por lei. Porque a presunção do prestador de serviço é 32% e a presunção do comércio é 8%. Então, se você for uma empresa comercial, você tem uma presunção menor. Então, este caso aí é aquilo que você acabou de falar, Nilson. A gente tem que olhar, analisar qual que é a atividade do cliente e qual que foi o valor do faturamento do cliente e ver se esse cliente tem despesas comprováveis da sua atividade. Qual que é as despesas comprováveis? Energia, aluguel do imóvel que tem a finalidade do comércio. Ah, Wallace, mas eu tenho um cômodo lá na minha casa e aí eu vou acreditar que eu pago R$ 500 por mês de aluguel. Não, tem que ser uma despesa palpável, tem que ser uma despesa verdadeira para que isso de fato faça sentido. E aí você deduz essa presunção e deduz essas despesas que você tem como comprovar. Wallace, mas o que seria essa comprovação? Você tem um recibo, você tem um documento fiscal, vai depender de qual que é a sua despesa. Se for despesa de aluguel, você tem um contrato de locação, esse contrato de locação está na sua pessoa jurídica, está na sua pessoa física, então é um caso, Nilson, que você acabou de falar. A gente deve sentar e analisar. Como o Nilson falou, pessoal, eu não cobro esse com o primeiro contato. Wallace, eu estou com umas dúvidas, eu quero contactar você. A gente marca uma reunião de 20 minutos, não cobra o primeiro contato. Wallace, eu quero fazer da forma que você me instruiu. Aí eu te passo uma proposta, né? A gente tem que entender que tem que quebrar essa barreira entre a pessoa e o contador. O contador não é um bicho de 7 cabeças, não é um... Ô, Alisson, e assim, gente, vocês vão sentar e vocês vão... O Alisson, isso é feito também por videochamada, não é, Alisson? Você consegue fazer isso à distância também, é importante falar isso. Na verdade, hoje, 90% dos meus atendimentos, ele é online. Hoje ficou muito... uma coisa que, às vezes, a gente pode até falar, mas uma coisa legal que a pandemia trouxe foi esse contato digital, né? Antes dela não tinha muito esse contato digital. Hoje é super possível. Inclusive, nós, da Moraes Contabilidade, atende nível Brasil. Sim. Todo o Brasil a gente faz atendimento. E tem alguns profissionais, já que... já tem, é porque não é bom a gente falar as pessoas, mas já tem gente... Que faz contabilidade com margem, pessoas conhecidas do nosso meio, costureiros, entendeu? Porque assim, gente, a informação ela é muito mais importante do que você ficar esperando achar tempo de ir até o profissional. A informação que você precisa saber para o que você precisa fazer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, a Feito Malu. O Alisson, só uma última aqui. A Feito Malu está falando aqui. Tenho dúvidas quanto a abrir o MEI. Depois que saí do CLT, mais ou menos 9 anos, eu declarei apenas 2 anos. Depois eu não fiz mais. Isso pode acarretar algum problema quando eu for abrir o MEI? A questão da declaração e o MEI são coisas completamente diferentes. E o Alisson pode falar isso. Por quê? A declaração é aquilo que você faz falando para o Estado quanto você ganha. O MEI é registro da sua empresa como loja ou como serviço. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí você tem que ver como que está a sua situação em relação à Receita Federal. Não é assim, Alisson? Aí ele tem que saber mais informações, ele tem que entrar nos seus dados lá com o sistema que ele tem de contador para saber como que está a sua situação. Porque assim, gente, tem gente que não sabe como que as coisas estão lá. Quando vai entrar que vai saber. Tem gente que começou a pagar um mês e esqueceu até que tinha feito. Quando vai ver, está lá uma dívida gigante. Claro que hoje parece que eles chega um certo valor, eles cortam, né? O mês já... Existe isso, né, Wallace? Parece que eu vi isso. Chega um certo valor da dívida lá, eles fecham a empresa automaticamente. Na verdade, Nilson, eles inativam ele por omissão de declaração, né? Eles deixam ela suspensa, você não consegue operar. Já aconteceu muito isso, Nilson, foi até bom você lembrar, as pessoas constituem microempreendedor individual, por ter uma facilidade de constituir, eles esquecem que fez a empresa, que constituiu a empresa. E quando a gente vai, eu quero fazer um MEI, microempreendedor individual. Então tá, deixa eu analisar seu nome. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente percebe que ele já tem uma empresa. E um dos critérios de impedimento para você ter um microempreendedor individual é você ter uma empresa no seu nome. Se você tiver como sócio em outra empresa, você é impedido de ser microempreendedor individual. Então, tem alguns critérios que é importante a gente observar quanto a ser MEI. Por isso que o Nilson falou, vamos analisar seu nome, ver se está tudo certinho, se não tem outra empresa, se você não entrou de sócio em outra empresa e imaginou que tinha feito essa baixa, mas não fez a baixa dessa empresa. E aí você tem um problema gigante. É o que mais acontece, Nilson. As pessoas chegam e falam assim, nossa, mas contador é caro demais. Não é que é caro, você demorou a solucionar os seus problemas. Que nem médico. Né? E aí...
Mesma Vira coisa uma de bola de médico. neve. Mesma coisa de médico. Você vai no hospital, você diz que ele encontrou várias coisas, mas não, é porque você não alimentou, você não dorme, você não descansa, você não se hidrata. Aí você diz que o médico é o ruizão. É a mesma coisa da nossa vida financeira. É o que eu falei no início da live, para a gente encerrar. No início da live eu falei exatamente isso. A gente vai deixando de fazer o que a gente tem que fazer, e aí quando a gente vai ver, a coisa já tá desse tamanho. Aí você fala, a culpa é do fulano. Gente, vamos parar de ser que nem o nosso cliente, ficar reclamando das coisas. Nós vamos ser diferentes. A gente vai resolver o que a gente tem que resolver. Quando eu trago o Alisson aqui, é para mostrar para vocês as informações que você precisa corrigir, porque um dia eu também já fui esse tipo de pessoa que vai deixa a vida me levar, e a vida te leva mesmo, te leva pro buraco. Por quê? Porque você tem que tomar as rédeas dela, principalmente a vida financeira. Aí tem uma pessoa falando aqui, ó, e depois não sei se o profissional que me atende é justo, sou MEI. Ô, gente, a questão do profissional, você vai escolher, entendeu? Você vai escolher o profissional, se você vai até ele, se você conversa com ele. Eu sempre vou indicar o Alisson, gente. O gabarito do Alisson. O Alisson, só pra vocês terem ideia, o Alisson faz parte aqui do... Como é o nome, Alisson? Do Comissão de Conselho. Contabilidade Tributária do Conselho. Gente, ele faz parte da comissão do Conselho de Contabilidade do Estado de Goiás. Eu não vou mexer com gente pequena. É gente que está lá junto com o conselho. O Conselho de Contabilidade, gente. Aqui, ó, tem uma última pergunta aqui. O contador pode ser de outra cidade? Pode ser de outra cidade, sim. Tá? O Alisson, por exemplo, ele atende pessoas que já fizeram lives comigo aqui, já fizeram até mentorias comigo aqui. Ele atende pessoas, outros profissionais de costura, tá bom? Então, pode ser de outra cidade. O Alisson, tem alguma consideração final? Eu primeiro quero agradecer, né, por esse momento aí, pela atenção. Foram um pouco mais de 20 pessoas, tempo integral na live, isso é muito bom. Se a gente for analisar 20 pessoas, é uma sala praticamente cheia de pessoas, né? E quem está aqui de fato quer ouvir, quer entender, quer aprender. E a gente vai trazer outros momentos, né? Outras situações, o que devo fazer, como devo fazer. A gente pode trazer também pauta. Comecei a costurar agora, como devo proceder, né? Já tem 10 anos de costura. Trazer algo específico para costura, que é um nicho de suma relevância no mercado. O Nilson mesmo está localizado aí num shopping aí, né? Shopping Galo, um local de muito fluxo e é muito, muito, muito relevante a função dele naquele local ali. Você vê que as pessoas estão ao tempo todo, né, Nilson, procurando, né, pedindo ajuda, solicitando, porque hoje nós como profissional é solucionar problemas. A conta é simples. Se você aprende a solucionar problemas, você está no mercado de trabalho. Se você não sabe solucionar problemas, então você está fadado ao fracasso. Então, provavelmente a gente vai trazer outras situações e eu quero me dispor aqui a todos, como o Nilson já falou, estou à disposição, caso precise, fala comigo, agende seu horário, vamos conversar, deixa eu entender a sua necessidade, que às vezes a sua necessidade é outra situação, então não tem uma receita de bolo, não, porque funcionou com o Nilson, vai funcionar com todos os costureiros, não é assim que funciona, a gente tem que entender o momento que você está vivendo, né? Entender a sua necessidade para traçar a estratégia na qual seja focado no seu negócio. Fica aqui o meu agradecimento e eu estou à disposição. Perfeito, Alisson. E a gente vai fazer mais lives, pessoal, com vocês, para a gente sanar essas dúvidas que o Alisson falou. Se a gente falar assuntos específicos, porque a gente precisa, lembra? Que a gente precisa bater na tecla, a gente precisa achar um entendimento para a gente elevar esse conhecimento aí e crescer as nossas empresas. Gente, os ateliês têm que crescer, os ateliês têm que expandir, vocês têm que expandir, vocês têm que crescer. E para a gente crescer, a gente precisa criar uma consciência contábil, uma consciência empresarial, uma organização empresarial e junto, a gente vai junto, tá bom? Aqui é luta daí, é luta de cá e a gente vai se levantando, né, Alisson? Pessoal. E como a gente tinha falado esses dias para trás, vocês estão num lugar bem interessante, porque você tem a pessoa que cuida da sua empresa, que sou eu, o contador, tem o Nilson, que é um case de sucesso, e tem o nosso outro colega também, que faz parte da nossa equipe aqui, que cuida da sua saúde também. Então você está aí com um tripé bastante legal para você se cuidar do seu negócio, cuidar da sua contabilidade, cuidar da sua saúde pessoal. Eu fico aqui meu agradecimento. Nilson, eu encerro por aqui. É isso mesmo, pessoal. Essa live vai para o YouTube, vai para o TikTok, vai para as outras redes sociais, Spotify também. E eu vou deixar no aberto, tá, Alisson? Porque essa informação é importante, e é importante para esse mês todo, principalmente para o pessoal não deixar para a última hora. Porque brasileiro, né, Alisson? Brasileiro é complicado. Então vamos bater na tecla aí. Fiquem bem, pessoal. Bom dia, boa semana para vocês. E vamos que vamos. Ou procure um contador, tá bom? Procure um contador. Não fique enrolado, não, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço.
E obrigado, pessoal, você que acompanhou nossa live até o final, deixa seu like, se inscreva e comente as suas dúvidas. Até a próxima!